uma palavra em relação aos muçulmanos, ou em relação até aos hindus também, essas religiões que eles vivem uma mentira como se fosse uma verdade. E a gente vive a verdade como se fosse uma mentira. Senhor maravilhoso, glorioso Pai, Tu és meu bem-querer. Quando oro me sinto mais perto de Você, meu Jeová Jireh. Amiga Sara Salles, tudo bem, Sara? Tudo bom, prazer estar aqui novamente. Já estou me sentindo em casa, né? Já tá quase uma sócia do programa, né? Estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Tá, que nada, Sara. Sara, como é que foi essa viagem sua lá no Nordeste? Que o projeto Fly não para, né? Pois é, né? Então, Deus nos chamou novamente, né? Para estarmos lá no sertão do Piauí. Nós estivemos na cidade de Caldeirão Grande, apoiando os missionários ali que já estão. E assim, foram dias maravilhosos, inesquecíveis. É muito difícil a volta, né? Voltar à rotina, trabalhar, porque o seu coração, sua mente só fica lá no sertão. Quando você vai comer, você pensa naquelas crianças. Quando você vai tomar um banho, você pensa que lá não tem água e a sua mente não sabe. Você não volta mais a mesma pessoa. Foram dias inesquecíveis mesmo. E como é que lá são a população de lá? Uma população muito carente? Porque às vezes a gente fala, é carente, mas às vezes não tem a noção do que é uma pessoa realmente sem nada, sem condições nenhuma. É muito complicado, assim, porque a gente vê na televisão, né, mas a gente vê de perto, assim, outra ao coisa, vivo, né? É muito forte mesmo, assim. O que acontece? Lá a seca é muito grande, não chovia há 3 anos lá, uma chuva que pudesse ter alguma plantação para poder criar animais e tudo mais. Então, assim, eles não têm de onde tirar o sustento. Porque aqui, por mais que tenha uma pobreza, tenha uma dificuldade, a pessoa pega um picolé, vai vender na praia, dá um jeito. Agora lá, eles não têm saída, eles não têm como criar o sustento, não tem como trabalhar. Porque sem água, né? A água é vida, né? Como você vai viver sem água? Então, assim, e são lugares muito distantes, afastados totalmente da sociedade. Então, onde vivem vilarejos, né? Famílias, assim, totalmente distantes da cidade. E que ali vivem, e às vezes com criação de animais, mas os animais às vezes morrem, né? Porque não tem como, onde comer, não tem verde, não tem pasto para eles comerem, se alimentarem, não tem como ter uma plantação. E muitos ali, o único sustento é realmente o Bolsa Família. E famílias de 5 pessoas com R$70 por mês. É a única coisa que eles têm para viver. Então, quase assim, nada, né? Quase nada. E muitos nem isso têm. Porque muitos vivem que não tem nem identidade, não tem certidão de nascimento, como se eles não existissem para a sociedade. Então é muito complicado. E quando você chegou lá, qual foi o primeiro impacto que você teve, assim, de tipo, muito calor, muita pobreza, sem água? Acho que tudo ao mesmo tempo. Tudo junto, né? Na verdade, assim, ao mesmo tempo. Assim, mas a carência das pessoas, daquelas crianças, porque assim, a gente faz trabalho de palhaçaria, isso, né? Nós somos palhaços, a gente vai pra fazer um trabalho com as crianças, levar um pouco de amor. Muitas daquelas crianças nunca viram um palhaço, assim, ao vivo, né? Nunca tiveram isso, sabe? E a carência, elas são muito amorosas e elas lembram, elas guardam a gente no coração, porque o Ministério Fly, eu não tive a oportunidade de ir, mas no ano passado já teve lá, junto com o projeto Resgata Brasil, e as crianças lembraram de todo mundo, sabe? Lembraram das músicas que foram ensinadas, então você vê que a cidade toda estava esperando a gente voltar, porque é um local totalmente esquecido pelas pessoas. Então eles se sentem importantes, falam assim, nossa, as pessoas lá do Rio de Janeiro vieram pra Caldeirão Grande, assim, sabe? Eles não esperavam. Como que as pessoas lembram da gente? E a gente foi lá pra mostrar pra elas que elas são importantes, que Deus se importa com elas, que existe um Deus que ama a vida delas. E isso foi muito impactante. Tem alguma espécie de idolatria lá ou a maioria é cristã? Sim, então, tem o Padre Cícero, né, que mais no Ceará, ali em Juazeiro, tem essa questão da idolatria, assim, do catolicismo, só que eles não conhecem Jesus, olha que... Não conhecem? Não conhecem, assim, eles conhecem, mas não adoram a Jesus, eles não têm esse conhecimento, essa questão, assim, o evangelho lá em si,
É muito precário, né? Não, assim, acho que 1% só da população tinha uma igreja só lá de 40 pessoas, numa cidade de 5 mil habitantes. E assim, tem casos de falar e a pessoa não saber quem é Jesus. Saber quem é Padre Cícero, mas não saber quem é Jesus. E então é bem complicado, assim, sabe? A gente foi apresentar quem é Jesus, que ele é o único merecedor de ser adorado, de ser exaltado. E é muito interessante você apresentar Jesus, né, pra alguém, mostrar isso pra alguém. 5 mil habitantes é tipo um bairro pequeno aqui já tem essa população, imagina... Imagina pra elas, falar assim, um grupo de gente, um monte de jovens, se mobilizar, conseguir, a gente arrecadou bastante coisa, a gente quer agradecer, realmente eu agradeço, em nome do Ministério Fly, do Projeto Resgata Brasil, muitas igrejas aqui de Cabo Frio, do Rio de Janeiro, de Queimados, de Macaé, Rio das Ostras, que se mobilizaram para levar doações de brinquedos, roupas, alimentos, e eles se sentiram assim, nossa... Não, e quando você chegou lá, esse momento, quando o Projeto Fly chegou lá... O instante que chegou. Isso. Olha, foi parou a cidade, né? Exatamente, eles já estavam esperando, porque o Carlos, o missionário Carlos e a Daniela já avisaram que eles são daqui, né, de Macaé, o Carlos daqui de Macaé, eles avisaram para as pessoas que a gente estaria indo lá, visitando algumas casas, nas escolas. Então, a cidade estava esperando a gente. Quando a gente chegou... Porque no meu caso, a gente foi de van, né? Foram 4 dias de van. Você foi de van? A gente foi de van, porque foi de caminhão, porque a gente foi acompanhando o caminhão. A van quebrou, foi assim, 15 pessoas mesmo na van. Mas assim, o legal de tudo é que ninguém reclama de nada, sabe? A gente faz com amor, sabe? Quem faz com amor, é maravilhoso. E quando a gente chegou, o nosso grupo, né, que foi de van, teve um grupo que foi de avião. Assim, foi uma festa, todo mundo saindo das casas, assim, felizes, sabe? Os palhaços, por onde a gente passava, os palhaços estão chegando, os palhaços chegaram, as crianças eufóricas, assim. E isso marca muita gente, né? Ver o rosto daquelas crianças, assim, felizes porque nunca tiveram isso e sentindo amadas, assim. Eles lembram de Deus. Quando a gente vai lá, a gente fala assim, não é a gente que veio aqui. Foi Deus que mandou a gente vir aqui dizer que Deus te ama, quanto você é importante, quanto... Existe um Deus que se importa com você, que lembra de você. Ainda que o Brasil todo não lembre que existe Caldeirão Grande, uma cidade pequenininha lá de 5 mil habitantes no sertão do Piauí. Mas Deus, ele se importa. Ele colocou no nosso coração, no coração de várias pessoas, o amor por aquele povo. E eles se sentem amados por Deus. Isso é maravilhoso. Mas como que você for parar com o Projeto Fly foi conhecer essa cidade que fica tão distante? Então, existe o projeto Resgata Brasil, né? Que é da Betel, de Macaé, com o pastor Sandrão, com várias pessoas, é interdenominacional, né? Cada uma de uma igreja, a gente se uniu realmente pela causa do sertão mesmo. Já tiveram algumas outras viagens lá pro sertão, daí a gente conheceu essa cidade. No ano passado, foi a primeira vez que o ministério foi lá. Foi, assim, até um pouco, algumas pessoas ficaram um pouco assustadas, né? Primeira vez, como assim o pessoal do Rio de Janeiro veio pra cá, assim, do nada, sabe? Foi a primeira vez. Então, assim, aí agora, lá já tá morando o Carlos com a Daniele, já começou um trabalho mais contínuo, lá de discipulado com as pessoas, de conversa e tudo mais. E no ano que vem a gente vai voltar e a gente até estabelecer realmente a igreja, dar um apoio ali, até Deus nos direcionar para alguma outra cidade, quem sabe, para aquilo que Deus ser guiado realmente pelo Espírito Santo, para aquilo que Deus quer. E você também, encurtando um pouco a conversa, mas tá indo pro Nepal. Pois é. E essa experiência de você tá indo pro Nepal? Então, tem quantos anos? Você? Eu tenho 21 anos. 21 anos? 21 anos. Então, assim, eu tava realmente pedindo direção a Deus, né? Do que Ele queria pra minha vida. Eu fiz algumas viagens, nasci no campo missionário. E aí já tinha uma vivência, mas eu pedi direção a Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim agora, pra minha vida? E eu comecei a orar, e no ano que vem eu vou estar estudando primeiro, né? 3 meses na Jocum, de Lisboa, Portugal. Porque pra você ir pra um país assim, eu vou falar um pouquinho sobre ele, que vocês vão ficar um pouco assustados pela realidade daquele lugar, você tem que ter um preparo. Você não pode ir assim, eu vou só... Existe um amor, sim, mas você tem que ter um preparo. E qual é esse tipo de preparo? É um estudo mesmo, você tem que estudar a palavra, tem um preparo, uma base bíblica, uma base teológica e preparo transcultural também, que você vai ser inserido em outra cultura. E inglês também, tem que estudar o inglês. E depois de 3 meses, já estou estudando inglês, né? Mas depois de 3 meses ali estudando, inserido ali intensivamente, integralmente, a gente vai passar 2 meses no Nepal, com a equipe de Portugal.
Então, ali o Nepal é um país de 27 milhões de habitantes, é bem pequenininho, entre a China e a Índia. E, assim, 80 e poucos % da população hinduísta, é um país que é proibido pregar o evangelho, existem mais de 33 milhões de deuses, são adorados. A vaca é um deus. Tudo é Deus, né, praticamente. Qualquer animal. Sim, muitos animais são deuses. A relação sexual é um deus, os órgãos genitais é um deus. Então, assim, é muito movido pelas castas, né? Se você nasceu pobre, você vai ser naquela casta, você não pode mudar de vida. Existe o tráfico humano, o tráfico de meninas muito forte. Lá a mulher é totalmente desvalorizada, ela não tem valor nenhum. Então os pais, eles trocam... É um objeto. Eles trocam as filhas, os pais, quando descobrem que tem filhas, eles trocam as filhas, assim, por uma cabra. Ou dão, eles falam, não quero essa menina, ela me dá muito trabalho. Eles dão as filhas deles, assim. E essas meninas são resgatadas para o tráfico sexual, né? Na Índia, no Oriente Médio. Então, é muito forte, assim. É muita coisa que existe para fazer. Tem 1% apenas de cristãos naquele país. De cristãos, irmãos. Então, assim, muito pouco, é muita coisa para ser feita realmente. E um cristão lá, pode assumir que é cristão? Ele pode assumir que é cristão, ele só não pode pregar para outra pessoa, ele não pode tentar com que a pessoa se converta. E a pessoa pode converter a outra a ser hindu? Hinduísta? Pode, sim. Ele não pode pregar que é cristão. O hinduísmo é a religião normal oficial, lá. Né? É a religião oficial. 86% lá são hindus. Então, assim, ele só não... Se você pregando, tentando convencer outra pessoa, ou você... batizando a pessoa, você é preso, realmente. E aquela pessoa também que já se converteu, às vezes ela não é... eu aceitei por minha livre, espontânea vontade, assim... Vamos supor, eu me converti, mas você tem uma perseguição moral também, sabe? Ele é excluído da sociedade, ele não consegue arrumar um emprego, ele perde o emprego. Ele é excluído realmente da sociedade. Então, existem muitas dificuldades. É um desafio muito grande. E você, quando você orar, estiver orando, lembre do Nepal, trouxe uma bandeira aqui para vocês darem uma olhada. Deixa eu ajudar aqui a esticar. É bandeira diferente, né? É a única bandeira do mundo que não é quadrada, gente. Então, é um país especial, realmente, tá vendo? É um país maravilhoso, as pessoas são muito hospitaleiras. Eu tô com meu coração, assim, queimando. Não vejo a hora de estar lá, meu coração já tá lá. Dá pra contemplar. Então, a princípio, 2 meses, né? Vamos ver o que Deus vai direcionar. Eu estive agora esse fim de semana, com o Joyce e a Ivan. E o Ivan é um casal que está trabalhando lá. Eu vou dar apoio a eles lá no Nepal. E a gente tem conversado, eu tenho orado e pedido a direção do que ele realmente quer para mim naquele país. Porque eu tenho orado e intercedido muito, assim, meu coração tem queimado por esse país, assim. E eu quero ser resposta de Deus para aquele lugar. Foi legal. E o que você acha desses grupos que estão assassinando os cristãos nos outros países? Olha... Estado Islâmico, né? Sim. O que eu posso dizer é que, em relação à igreja, o que a gente vê muito... Eu vejo uma movimentação das pessoas, muita gente posta lá no Facebook, mas eu acho que o que a gente tem que parar para pensar em relação a esses radicais é que Deus ama a vida deles assim como Ele ama a sua vida. Deus, eles não são piores nem melhores do que a gente. Você não é melhor do que eles. Deus ama a vida deles assim como Ele ama você. E que a gente tem que amar essas pessoas com o mesmo amor que a gente tem, às vezes, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso irmão. A gente tem que amar e tem que orar e tem que interceder por essas pessoas. E isso é o difícil, né? Porque é muito fácil a gente amar e interceder apenas pelos cristãos perseguidos, pelos nossos irmãos que estão lá, que estão sendo perseguidos. Mas muitas vezes a gente Eu nunca tinha olhado pelo esse lado. Essa questão, né? A gente nunca olha. A gente não olha, a gente geralmente fala assim, nossa, vamos orar pelos nossos irmãos, É verdade. Mas eu creio que a gente tem que orar também pelos nossos irmãos, mas orar pela vida daqueles que perseguem. Porque a palavra de Deus fala, em Jesus, em Mateus 5, fala sobre isso. Você tem que amar aquele que vos persegue, aquele que vos odeia. Você tem que orar por eles, interceder por eles. E Deus ama a vida deles assim como Ele te ama. E você não acha, nem a gente pode achar que a gente é melhor do que eles, que Deus ama mais a nossa vida do que a deles. Deus ama muito aquelas vidas, Deus quer salvar aquelas vidas, Deus precisa de pessoas que vão lá e, através das atitudes, possam constranger eles pelo amor de Deus, porque o amor, ele transforma, o amor de Deus, ele transforma, ele renova, ele muda totalmente uma pessoa.
E essas pessoas que estão sendo, de fato, decapitadas, mortas, e você acha que isso morre um, vai se multiplicando? Tipo assim, porque as pessoas passam a ver, poxa, essas pessoas estão morrendo, não está negando a fé, alguma coisa tem aí. Porque, poxa, a pessoa está morrendo por algo. Então, se ela acredita, talvez seja uma maneira também, através de uma morte de um, Sim, trazer a salvação para milhares e milhares de pessoas? Com certeza, porque você vê, nossa, se a pessoa morre por isso, existe uma verdade ali, né? E acho que o que mais constrange as pessoas é o fato de que quando as pessoas morrem, sofrem, eles veem amor nos olhos deles. Não há contestação, não há reclamação, há o amor de Deus constrange, sabe? E eles morrem assim, tipo, eu já vi alguns vídeos, morrem nem reclamando, tipo, eu vejo. Questionando nada, tranquilo. É verdade, eu sinceramente tenho uma opinião que pra mim seria um privilégio. É um privilégio você morrer por uma causa, e nada que você faça ainda vai ser suficiente pra poder corresponder a esse amor. E eu sei que eles têm em mente isso, que o que eles estão fazendo não é nada diante daquilo que eles já receberam, que é a vida eterna, que é o amor de Deus. Não, mas eles têm algo muito interessante, que quando eles se convertem, eles se convertem mesmo. É o contrário daqui do Brasil, né? Aqui se a gente se converte, aí tipo, vou te pegar, tipo, nega a sua fé. Tipo, há uma facilidade maior de você negar a sua fé. Assim, porque... Não precisa nem isso, né? Às vezes, qualquer besteira da vida, você já tá negando a sua fé. Na verdade, a gente nega a nossa fé muitas vezes, no nosso dia a dia, às vezes sem perceber, a gente deixa de falar do amor de Deus. Nas nossas atitudes, a gente tá negando aquilo que a gente acredita, sabe? Uma atitude que a gente poderia ter. E assim, aqui no Brasil, por ter essa liberdade, nós acabamos se tornando uma igreja apática, uma igreja com... Porque assim, eu posso pregar, eu posso falar e acaba se acomodando, sabe? E isso trouxe um comodismo, uma indiferença muito grande para a igreja brasileira, no sentido geral. E lá, eu ouço você falando deles, né, dessa fé, isso vai muito da cultura deles também, né? Porque o muçulmano, ele é muito religioso, ele crê aquilo, ele segue fielmente a religião dele. O horário de orar é sagrado, pode estar em qualquer lugar aqui. Eles são muito disciplinados em relação a isso, e já vem da cultura deles. Então, quando eles se convertem, eles acreditam, ainda mais com uma verdade, né? Que você conhece a verdade, imagina isso, né? E eu ouvi uma palavra em relação aos muçulmanos, ou em relação até aos hindus também, essas religiões que eles vivem uma mentira como se fosse uma verdade. E a gente vive a verdade como se fosse uma mentira, como se não fosse... Nossa, eles vivem uma mentira que eles acreditam em prego e morrem por isso. E às vezes nós, como evangélicos, sabemos que é a verdade, que é a verdade, a gente não vive isso plenamente. Nós deixamos muito por fazer, né? Poxa, isso daí você falou, resumiu muito bem. A gente vive uma verdade como se fosse totalmente uma mentira. A gente nem que meio que acredita. Eu acho que a fé, ela só é testada no momento difícil. Entendeu? Então, nos momentos difíceis, não tô falando na nossa população, temos uma facilidade de negar a fé extraordinária. É verdade. É verdade, a gente vê porque a gente para analisar. Será que no nosso trabalho as pessoas sabem que você é cristão? Na sua faculdade, as pessoas passam por você, sabem da sua vida, sabem quem você é? Isso também é uma maneira de você negar a sua fé. Uma maneira de você não falar aquilo. A palavra de Deus fala para que serve a luz, se ela é para ser escondida. Se você é a luz, você tem que aparecer, você tem que testemunhar. Você foi criado para testemunhar a sua fé, para você mostrar em atitudes aquilo que você acredita. Muitas vezes a gente só diz que acredita, mas na verdade as nossas atitudes, a nossa vida não corresponde a isso, né? Não demonstra. Pô, Sara, o programa já tá acabando. Se no melhor da conversa, o programa já tá acabando. Mas, voltando lá pro projeto do Nordeste, eu que tô aqui, quero ajudar, quem tá do outro lado da telinha quer ajudar, e aí, como é que faz? Então, você pode entrar no Facebook, tem o Ministério Fly, só digitar Ministério Fly, tem também no Visão Jovem lá, isso, você também acha. Você pode entrar, ou Resgata Brasil, projeto Resgata Brasil, você pode entrar em contato, se quiser, também pelo telefone, também pode,
quiser, Qual o pode... telefone? Pode, eu vou dar o meu número, porque agora de cabeça eu não sei do Te Ed. peguei, né? Não sei de cabeça ainda, mas pode, 997707915. Pode falar, pode ligar, olha, eu tô querendo ajudar de alguma maneira. Quero ir também, que é muito importante também você ir. Pode ter uma ir, experiência. a Com pessoa? certeza, com certeza, Mas olha. tem que... Como é que é? Eu quero ir e... Como é que é a Então, despesa? tem disposição. Olha, assim, em relação ao sustento, Deus, ele manda, né? Cara, depende. A gente fica numa casa com 40 pessoas. Então, assim, vai preparado, né? Com meio balde de água. Meio balde de água por dia pra tomar banho. A pessoa não vai ter luxo nenhum. Não tem, né? Mas assim, gente... Você volta outro, né? Não tem. Isso, a gente nem pensa nisso, sabe? É maravilhoso. É recompensador, sabe? Nada se compara. Então, se você quer ir, quer participar, quer ajudar, você... tá convidado ou nos nossos evangelismos, olha, eu quero ajudar, eu quero ir, eu quero viver isso. Tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado, porque às vezes a gente acha que vai abençoar, mas a gente é muito mais abençoado, né? Não, e você acabou resumindo bem. Às vezes a gente... Deus é tão bondoso para nossas vidas que às vezes a gente, em dar um presente, dar um copo, um alimento, um copo de água, um alimento, qualquer coisa assim, e tá pensando que tá ajudando, mas não, tá sendo ajudado. Você tá sendo edificado. Nossa, você sai com uma... sensação, né? Uma sensação tão boa. Você sai com a sensação de missão cumprida. Verdade. Por que você sai com a sensação de missão cumprida? Porque é pra isso que a gente foi criado. A gente foi criado pra amar Deus. Qual é o maior mandamento que o Tiago tava falando, pastor, né? Tava falando aqui. Isso. Amarás, Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você ama o teu próximo, você está obedecendo a Deus, você está cumprindo aquilo que você foi chamado, de você amar, de você abençoar outras vidas. E é por isso essa sensação de que, nossa, eu fiz aquilo que eu fui criado. Então, existe... Porque, às vezes, a gente trabalha, estuda, tem uma vida estabilizada, mas a gente não consegue encontrar essa alegria. Verdade. E essa alegria, a verdadeira alegria, você só encontra quando você está no centro da vontade de Deus, quando você faz aquilo que você foi chamado para fazer, você foi criado para fazer. E às vezes você tem carro, tem moto, tem uma vida bem sucedida e às vezes não encontra ter um casamento ótimo, tem filhos abençoados, mas às vezes falta algo dentro de você que você às vezes não entende o porquê sente aquele vazio. Talvez seja uma necessidade de estar ajudando e abençoando outras pessoas. E você vai ver, se você quiser ir, pelo menos um dia, eu tenho certeza que você não vai querer outra vida. Eu falo por mim, assim, sabe? Graças a Deus eu tive a oportunidade de crescer nisso, mas eu não consigo mais, é muito difícil pra mim viver o contrário. É muito difícil pra mim, as pessoas do meu trabalho, sabe? Ter que trabalhar, ter que estudar, pensar em mim, pensar em ter uma vida estabilizada, enquanto eu lembro que existem pessoas no sertão que não lembram quantos dias elas comeram, que elas esquentam, pegam gordura de animal, derretem a gordura, misturam com água e farinha e comem aquilo durante meses e dias. Elas não lembram a última vez que elas comeram uma comida. Não é sensacionalismo aqui que eu tô fazendo, mas é algo que você vê, que você sente que você não consegue mais voltar ao mesmo. Sua vida muda. E a palavra de Deus diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que Deus possa reinar nesses lugares, reinar na comunidade, reinar na sociedade, reinar nesses lugares. E as demais coisas vão ser acrescentadas, vão vir. Sara, muito obrigado. Você já está convidada. Acho que já é a terceira vez que você vem aqui. Eu quero que o Projeto Fly venha aqui 20, 30, 40 vezes. Eu que agradeço. Eu quero falar aqui, eu quero agradecer mesmo a Deus pela vida do Emerson, porque é muito difícil as pessoas quererem falar sobre isso, sobre a missão, sobre você se doar. Porque quando fala de renúncia, de missão, é um assunto que poucas pessoas querem falar. Poucas pessoas querem, quando fala de você abrir mão do seu eu, de você tirar alguns dias e ir lá pro sertão. Poucas pessoas que querem, poucas pessoas abrem espaço para falar sobre isso, tanto nas igrejas, tanto quanto a liderança da igreja brasileira no geral, quanto programa de televisão, qualquer lugar, é muito difícil. Eu fico muito feliz mesmo quando eu vejo assim, um programa como esse, abrir esse espaço para a gente poder estar compartilhando isso, que é muito difícil mesmo. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Vou chorar. Vou chorar.